Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha também pelo Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e deixa o que você tenha assim, achado do nosso programa. Aproveita também lá nos comentários e deixa uma sugestão de tema. Se você quer ver algum tema aqui, vai lá nos comentários e deixa a sua sugestão, que teremos o maior prazer de colocar ela aqui no nosso programa. E se você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124, repetindo, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente. E interage também hoje. Nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E por falar em tema, comentários e também as pessoas interagir com a gente, nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Você vai falar sobre o canal, minha esposa, que eu vou compartilhar aqui o link do Facebook para as pessoas assistirem aqui ao vivo, tá bom? Tá certo. Então a gente vai falar aqui agora o canal Programa Farol lá no YouTube. A gente gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Todos os dias a gente disponibiliza para você, nosso amigo ouvinte, um link que fica muito mais fácil você acessar o nosso canal e ver todos os nossos vídeos de todos os programas lá no nosso canal no YouTube. Então é facinho, você vai clicar e vai entrar lá e vai ver todos os nossos vídeos, né? Todos os nossos programas, desde o primeiro até o de ontem, que já tá lá. Então a gente gostaria que você fosse lá e se inscrevesse no canal, que você ativasse o sininho, que você desse uma curtida e também compartilhasse. Vai lá, envia para alguém que você ama, um amigo do trabalho, o seu parente, os grupos que você possui no seu WhatsApp, o grupo da família. Vai lá, envia. Eu tenho certeza que as pessoas que vierem assistir, essas pessoas que você compartilhar o nosso programa, ela vai ouvir uma mensagem de fé, de ânimo, de encorajamento, que vai sustentar, vai ajudar ela a sustentar a fé dela na presença do Senhor. O nosso programa é um programa que leva a palavra de Deus, o evangelho para as pessoas. Eu tenho certeza que a pessoa que estiver ouvindo a nossa programação e estiver passando por algum momento difícil, ela pode ser abençoada e alcançada, tá certo? Então, programa O Farol no nosso canal no YouTube. Vai lá, compartilha, vai lá e deixa o seu like, tá bom? Isso mesmo. Então, eu já compartilhei aqui também o link do nosso canal. Só a pessoa clicar agora mesmo. Ela já vai direto para o canal, ela já se inscreve no canal, já ativa o sininho, todas as notificações. Minha esposa fica olhando que eu não estou aparecendo, mas vou aparecer aí agora. E aí você vai se inscrever e depois colocar o comentário e compartilhar com todo mundo. Já coloquei também o nosso tema do dia. Tema do dia, isso aí.
Você fala, eu falo o tema do dia. Pode falar enquanto eu posto aqui. E diz assim o tema de hoje. Para você, como é possível o ser humano ter um coração puro, livre da hipocrisia, orgulho, maldade, focado simplesmente em agradar a Deus? Repetindo, para você, como é possível o ser humano ter um coração puro, livre da hipocrisia, orgulho, maldade, focado simplesmente em agradar a Deus? Você vai colocar o seu comentário, você vai participar com a gente, não é isso, minha esposa? É isso aí. E nós vamos para uma reflexão, a reflexão do dia. E a reflexão de hoje diz o seguinte, minha esposa. Diga lá. Hã? Pode dizer. A formiga e a folha, perseverança. A formiga e a folha, perseverança. Ok. E diz assim, outro dia, vi uma formiga que carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha devia ter no mínimo 10 vezes o tamanho dela. A formiga a carregava com sacrifício. Ora, arrastava, ora, a tinha sobre a cabeça. Quando o vento batia, a folha tombava, fazendo cair também a formiga. Foram muitos os tropeços, mas nem por isso a formiga desanimou de sua tarefa. Eu a observei até que chegou próximo de um buraco, que devia ser a porta de sua casa. Foi quando pensei, até que enfim ela chegou. Ilusão minha. Na verdade, havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito maior do que a boca do buraco, o que fez com que a formiga a deixasse do lado de fora. Foi aí que disse a mim mesmo, coitada, tanto sacrifício para nada. Mas ela me surpreendeu. Do buraco saíram outras formigas que começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha havia desaparecido. Imediatamente me peguei pensando em minhas experiências e transformei minha reflexão em oração e pedir ao Senhor que me desse a tenacidade para carregar as dificuldades, que me desse a perseverança para não desanimar diante das quedas, que eu tivesse sabedoria para dividir em pedaços o fardo que às vezes se apresenta grande demais, que eu tivesse a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido solitário, que eu não desistisse da caminhada, mesmo quando não conseguisse ver com nitidez o caminho a percorrer. Que linda. Você vê que ele observava a formiga, tantos tombos, tantas coisas que ela enfrentou para poder desistir. Mas ela continuava, mesmo carregando uma folha que era supostamente 10 vezes maior do que ela. E quando chegou aparentemente no final do serviço dela, é que começou um outro, porque a folha não passava pelo buraco e ele pensava que ela tinha desistido, mas não, ela chamou as amigas e ali compartilhou, cada uma tirou um pedaço, cada uma foi carregando e a folha desapareceu. E interessante que com isso ele aprendeu, nós aprendemos a sermos fortes, quando diz assim, que me desse a tenacidade para carregar as dificuldades, ou seja, firme, não
ser vencido pela dificuldade, ser forte, mesmo que as coisas venham contra a pessoa para querer derrubar, para querer jogar ela para baixo, mas que ela permaneça firme, rígida, para poder vencer. Que me desse a perseverança para perseverar, mesmo tendo que repetir várias vezes. Que eu tivesse sabedoria para dividir em pedaços o fardo, as dificuldades. E que tivesse a humildade para partilhar com os outros o êxito, como fez aquela formiga. Que lindo. Que eu não desistisse da caminhada, mesmo quando não conseguisse ver com nitidez o caminho a percorrer. Muito lindo. E isso diz muito da nossa vida, do nosso dia a dia, que muitas pessoas desistem com as dificuldades, com o primeiro problema, a primeira nuvem, com o primeiro obstáculo, que nós venhamos ser mais resistentes e caminharmos observando o alvo que nós queremos chegar. Eu achei muito interessante das formigas, né? Elas repartirem. Sim. A importância de a gente entender que a gente não tem que levar nosso fardo sozinho. Sim. Eu sei que a maioria das pessoas não vê dessa maneira. Ah, não, cada um leva a sua cruz, cada um se vire só. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a gente tem que ajudar o outro a caminhar, a carregar a sua cruz, a ajudar o outro no momento da sua adversidade. E essa formiga, cada um dividiu e ficou muito mais fácil passar. Quando você entende que é importante dividir, mas o que tem acontecido hoje em dia? As pessoas estão sendo tão amantes de si mesmo, tão autossuficientes, para você ter amigos de verdade é tão raro. Alguém que você possa contar as suas dores, as suas adversidades. Os dias têm sido tão tenebrosos, tão difíceis, que todo mundo tem vivido tantos dias difíceis que o outro não sabe ouvir. Eu me lembro que uma vez eu estava passando por um momento difícil, e aí eu liguei para minha amiga, estávamos conversando, e só que nesse dia ela estava pior do que eu. Ela estava com um dia muito mais difícil do que o meu. E naquele momento eu disse, não, eu vou ouvi-la. Eu liguei para ser ouvida, mas naquele momento eu percebi que ela precisava ser ouvida. Então, é ter a sensibilidade de entender o outro, de pegar essa folha e dividir. Sim. Né? Talvez você não tenha 5, 6, 7 pessoas para dividir, mas talvez você tenha uma, talvez você tenha 2. Então, divida o seu fardo com alguém, peça oração a alguém, está com a dificuldade, com a dúvida, peça ajuda, porque isso é muito importante, porque você aprende a dividir seu fardo e fica muito mais leve. É isso aí. Então, nós aprendemos muito com essa reflexão. Muito linda, muito linda. Eu gostei muito dela. A formiga e a folha, perseverança. Essa foi a nossa reflexão de hoje. E com a gente aqui, o Ailton, e ele coloca os emojis aqui. Seu Ailton, vem com a gente, que Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Vem com a gente, seu Ailton, um abraço na família, nas filhas, na esposa. Sim. E com a gente também a Marcela Carmo. Quanto tempo! Oi, Marcela, vem com a gente. Vem com a gente, um abraço para seu José Luiz, a filha. E que Deus abençoe grandemente, tá? Um grande abraço a todos. Então, o nosso tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Tema do dia de hoje, para você. Como é possível, de que maneira o ser humano tem um coração puro, livre da hipocrisia, do orgulho, da maldade, focado simplesmente em agradar a Deus? Para você, como é possível o ser humano ter um coração puro, livre da hipocrisia, do orgulho, da maldade, focado simplesmente em agradar a Deus? É isso aí. E minha esposa, hoje é quinta-feira. Hoje é o dia das bem-aventuranças. Isso aí. Não é isso? É. Hoje é o dia das bem-aventuranças. E o nosso tema sugere isso. Quem dá a pincelada? Pode começar. Eu? É claro. Ontem eu comecei. Sério? Mas primeiro não são as damas? Não, o cavalheiro? É claro. Tá bom. Ontem foi as damas. Foi? Então, para você, como é possível
o ser humano tem um coração puro, livre da hipocrisia, orgulho, maldade. Então, como é que a pessoa vai estar livre? Em outras palavras, vai estar limpo. Como é que ela vai estar limpa? Só tem uma forma. A pessoa ela ter uma comunhão com Deus. Ela conhecer a Deus. Ela se voltar para Deus. A gente sempre tem falado aqui nos nossos programas que a gente está fazendo, da pessoa ela ter o seu momento com Deus. Desde quando a gente começou o programa, já temos 1 ano de programa, não é isso? É. Desde quando a gente começou, a gente tem falado para a pessoa ela ter uma comunhão com Deus, o seu momento com Deus, para limpar. Geralmente a gente diz assim, quando a pessoa ela vai fazer uma oração, a gente diz assim, ó, se esvazia. Se esvaziar é limpar. Se esvaziar é tirar tudo aquilo que compromete a vida dela com Deus. Tudo aquilo que impede dela ter uma conexão com Deus. E ela começa a limpeza quando ela reconhece que tem alguma coisa que não agrada a Deus. Então ela começa a tirar, meu Deus, tem isso, tem aquilo. E ela começa a pontuar, ela começa a falar as coisas que tem feito ela se distanciar de Deus. Então, como diz o nosso tema, que o ser humano é possível o ser humano ter um coração puro, livre da hipocrisia, orgulho, maldade, e focado simplesmente em agradar a Deus. Quando ela reconhece que tem dentro de si não somente um orgulho, é uma mágoa, não. Mas quando a pessoa ela não se prontifica em agradar a Deus, em servir a Ele, em estar disponível para Ele, há algo que impede. Mas quando ela reconhece isso e ela tira essas coisas, então ela passa a focar em agradar a Deus. Aí o Espírito de Deus vai ter lugar na vida dessa pessoa. Mas nós vamos falar mais quando falarmos das bem-aventuranças, tá bom? Tá bom. Antes de você falar, deixa eu falar aqui as pessoas que estão aqui. Com a gente, a Maridalva Santos. E ela coloca, boa tarde, família Trindade. Estou assistindo. Deus abençoe. Vem com a gente, Maridalva. Dona Maridalva, vem com a gente. Que Deus abençoe grandemente, tá bom? E com a gente também a Silvia Pereira. E ela colocou, boa tarde. Boa tarde, Silvia Pereira. Vem com a gente. Boa tarde, Silvia. Vem com a gente. Que Deus abençoe. Então vamos lá. Para você, como é possível o ser humano ter um coração puro, livre da hipocrisia, do orgulho, da maldade? Como é possível? Quando eu reconheço que o meu coração não é puro. Quando eu reconheço que eu tenho dentro de mim coisas que não agradam a Deus. Eu reconheço que dentro de mim o meu coração está sujo. Então, como é que eu posso ter um coração puro se eu não reconhecer a minha insignificância, os meus pecados, os meus erros? Porque o que mais tem acontecido hoje em dia é a pessoa ser autossuficiente. Eu sou o bambambam, não preciso de ninguém, né? É amante de si mesmo, é a pessoa, é tudo. Hoje em dia mesmo aí estão falando sobre uma das coisas que tá virando na moda, né? A gente ainda se ama, mas a gente não vai estar mais casado. Hoje em dia mesmo, um casal famoso aí. Não, a gente se ama, mas cada um no seu canto. As pessoas hoje em dia não querem lutar por nada. O amor está muito superficial. Então, como é possível o ser humano ter um coração puro? Quando eu reconheço que o meu coração está sujo. Quando eu reconheço que a minha vida não está boa. Porque Deus só pode tratar, Deus só pode cuidar, Deus só pode nos limpar quando a gente reconhece que está sujo. Então, quando eu reconheço que meu coração está sujo, quando eu reconheço a minha necessidade
de Deus, aí sim, ele pode vir sobre a minha vida e fazer aquilo que eu preciso. Mas eu preciso reconhecer que o meu coração não está limpo para ele poder tratar. É o primeiro passo. Reconhecer. Olha, não está bem. Então ali eu vou começar a fazer a limpeza. É a dona de casa que olha para casa e diz: rapaz, essa casa está precisando de uma faxina, limpeza. Então, foi o primeiro passo. Reconhecer que está precisando. Segundo passo é colocar a mão na massa. E é trabalhoso. É trabalhoso. Eu tô me lembrando que eu tive que tirar todas as roupas dos meninos para limpar, para lavar. Né? Teve um probleminha lá na cômoda de Ian e eu tive que tirar tudo para lavar. E foi foi muito difícil. Não foi o lavar, foi o secar, porque esse tempo chovendo, eu levei quase 4 dias para todas as roupas, porque eu lavei de 2 vezes, aí lavei, aí botava no varal, aí vinha a chuva e tirava, e aí depois eu botava de novo, vinha a chuva de novo. Então, foi um trabalho muito grande para que todas ficassem secas e bem enxutas, bem direitinhas, para não guardar, para não ter nenhum tipo de mofo novamente, nenhum tipo de ácaro, nem nada. Então, foi um trabalho. Mas as pessoas não querem ter trabalho. E ser mãe, ser dona de casa, ser esposa e você cuidar do seu lar, você tem que se dispor, né? Você tem que ter disponibilidade para poder ir. Quando eu falei para você, meu Deus, eu nunca vi tanta dificuldade para secar uma roupa. E eu tô na mesma forma com a de Kevin agora. Agora mesmo pra gente vir pra cá, tava metade, não tava enxuta. Tirei que tá armado pra chover, não sei se vai chover, e aquela coisa. Então, é uma demanda muito grande. Mas que comparação? Tudo na vida é um trabalho, é difícil. Se você ficar olhando pra tudo o que você vai ter que fazer, você acaba não fazendo. Então, eu tenho que me dispor, ter disponibilidade pra dizer assim, e reconhecer que eu preciso. E depois ter disponibilidade para poder abrir mão, largar aquilo que não agrada a Deus. Abrir mão. E o reconhecimento é reconhecer que eu tenho mágoa. Ninguém quer. Reconhecer que eu falo mal do outro. Ninguém quer. Reconhecer que existe em mim a hipocrisia. Né? Aquela pessoa que diz que é, mas não é. Não é assim que é a hipócrita? Sim. Né? E a hipocrisia também é o mandar a pessoa fazer algo que não faz. E a pessoa não faz. A maldade caiu ali bem pouco. Dizer, né? Quem quer falar... Se alegrar com a desventura do outro. Quem quer falar isso? Abrir para as pessoas, principalmente para Deus, as suas vulnerabilidades, as coisas ruins que tem dentro da pessoa. Então, isso realmente é algo que tem que tomar uma atitude muito grande. Você tem que ter coragem. Você tem que estar disponível. E aí, sim, Deus pode fazer o tratamento que a gente precisa. Justamente. Então, para você, como é possível o ser humano ter um coração puro, livre da hipocrisia, orgulho, maldade, focado simplesmente em agradar a Deus? Como é possível? Será que é possível? É você que vai dizer. Não sei a resposta. A resposta é para você, ou seja, o que você acha, o que você imagina. Olha, eu acredito que seja por conta disso. Ou você conhece uma história da sua vida mesmo. Olha, passado assim, foi passado assim, eu acredito que por conta disso, por conta daquilo, então você vai estar ajudando as pessoas, tá bom? Certíssimo? Então nós vamos para uma canção agora e daqui a pouco nós retornaremos, nós vamos retornar e lendo os seus comentários. E antes com a gente aqui a Neide Jesus, e ela colocou: oi família, oi Neide Jesus, vem com a gente, que Deus abençoe. Vem com a gente, Neide. Tá bom? Então vamos para essa canção. Mas se vocês estão digitando o comentário, pode terminar, fazer direitinho, postar, que quando voltarmos nós vamos ler o seu comentário. E canção de hoje, Transborda em Mim.
Espírito Santo, vem me guiar, transforma minha vida, vem me purificar. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero, renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero, renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transporta em mim, meu Salvador. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Muito bem, estamos de volta, 17 horas e 42 minutos. E estamos de volta com todos vocês. E vamos para o nosso momento com Deus, dando continuidade às bem-aventuranças e seus significados. Certíssimo? Então, vamos lá. Nós já falamos aqui, minha esposa, as bem-aventuranças. Começamos com, dentro do livro de Mateus, capítulo 5, né? Sim. Já falamos sobre bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Já falamos também bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Já falamos bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra por herança. Já falamos bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E na semana passada nós falamos bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E hoje estaremos falando sobre os bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quer dizer, se eu tenho meu coração sujo, Eu não vou ver a Deus. se eu tenho meu coração com alguma coisa que não agrada a Deus, então eu não verei a Deus. Aí há alguns que vão dizer, há controvérsias.
mas é a própria palavra de Deus que diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está lá em Mateus 5, no versículo 8. E diz aqui o nosso estudo o seguinte: Jesus ensina que a pureza de coração é fundamental para uma vida abençoada. Você viu a palavra fundamental. É algo, como a gente diz, fundamento. O que é o fundamento? Um alicerce. Para eu construir uma casa, eu tenho que ter o alicerce. Se eu construir só ali por cima da terra, mais cedo ou mais tarde, ela vai desabar. Porque não tem um fundamento, não tem um alicerce. Então, para que haja essa pureza de coração, ou para que eu veja Deus, essa pureza de coração é fundamental para eu ter essa minha vida abençoada. E ele continua aqui dizendo assim, ó, ser puro de coração não se refere apenas a ações exteriores, mas às intenções e pensamentos que refletem sinceridade, verdade e santidade. A gente vê com isso aqui, sabe o quê? Muitas pessoas que dizem, mas eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal a ninguém. Mas a pessoa só pensa em coisas, vamos dizer assim, grandes, né? Sim. Que ela pensa que o pecado é somente coisas como matar, roubar. Mas vai muito mais além. Qualquer tipo de pensamento que não é a favor de Deus é contrário a Ele. Está escrito que não é por mim, é contra mim. É contra mim. Mas eu não declarei que sou contra Deus. Mas a pessoa sendo contra não é quando ela declara eu sou contra, mas é quando eu não declaro também que sou a favor. Os meus pensamentos, como disse aqui, as intenções, não é só coisas exteriores, mas as intenções e pensamentos têm que refletir essa sinceridade, a verdade e a santidade. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa daquela outra pessoa. Sim. E nossos pensamentos para com Deus são o quê? Palavras. E tudo que a pessoa ela fala, ela está plantando, e tudo que ela planta, ela vai colher. Quer coisas boas, quer coisas ruins. Então, por isso que para que haja essa limpeza, não é nas coisas ruins que a pessoa diretamente faz, exteriormente faz, mas dentro de si. Todo pensamento, toda intenção ruim, tudo aquilo que não é a favor de Deus, isso suja, isso mancha o coração e isso separa a pessoa de Deus. É um coração livre de hipocrisia, orgulho ou maldade, como diz o nosso tema, né? Focado em agradar a Deus. Então, livre de hipocrisia. A pessoa hipócrita, elas exigem até que os outros façam algo que ela mesma não faz. Ela quer que os outros fale, venha agir, venha fazer o que ela mesma não faz. Não faz. Então, isso é o quê? Hipocrisia. Orgulho, maldade, focado em agradar a Deus. Essa pureza interior permite uma comunhão genuína com Deus. Quer dizer, quando eu estou limpo, eu estou com essa comunhão. É por isso que muitas pessoas, o que elas pedem a Deus, elas recebem. E não é receber, não é só... A pessoa sempre pensa o quê? Financeiro. Pedir dinheiro, chegou dinheiro. Pedir um emprego para ganhar bem, chegou... Não. É o pedir o quê? Ela faz as suas orações com simplicidade, com sinceridade, com verdade.
ela pede por alguém e aquela pessoa é agraciada por Deus. Deus visita ela. Ela pede para que o Espírito Santo venha sobre a vida daquela pessoa e aquela pessoa recebe o Espírito Santo. Ela falta paz, ela pede e essa pessoa recebe paz. Essa pessoa está aflita, ocorreu alguma coisa, ela está desesperada, ela não sabe o que fazer e aquela pessoa ora e aquela outra pessoa recebe. Ou essas pessoas chegaram agora no programa, estão assistindo, estão aflitas, estão sem saber o que fazer, o caminho a seguir, e elas ouvem a palavra e no momento que ela recebe essa palavra, ela ouve essa palavra, ela recebe paz. Então, isso é o quê? O coração puro. Mas se ela está aflita e ela não tira essa aflição de dentro de si, então não tem como ela também receber essa paz. E continua dizendo assim, os líderes religiosos frequentemente enfatizam rituais e purezas externas, mas Jesus vai além, apontando para o coração. Quer dizer, a pessoa quer se purificar e faz coisas por fora. Sim. Não é isso? É um banho daquilo, é um passa isso, ou faz aquilo, mas a limpeza completa é do coração. Não o órgão que bombeia o sangue, mas o coração, o íntimo da pessoa. Lá no âmago, não é isso? Sim. Onde ela guarda as impurezas. Sim, é lá que está. Para que você faz? Que é a intenção, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a sua intenção? Porque Deus, ele não... você pode mostrar para as pessoas muitas coisas, mas Deus conhece a intenção do seu coração. O que está lá guardado. O motivo por que você fez aquilo. Então, às vezes, as pessoas dizem, não tenho mal a ninguém. Mas não quero ver aquela pessoa na minha frente. Você tem alguma coisa contra aquela pessoa. Você não quer admitir que você tem. Mas você tem. Então, assim, o limpar é quando você reconhece, admite que você precisa lançar fora essa mágoa, essa tristeza, essa angústia, esse dissabor. Que a vida, que as adversidades do dia a dia nos atraem. Por isso que a gente tem que estar sempre vivendo em comunhão com Deus. Porque a nossa vida hoje em dia nesse mundo acontece tantas e tantas e tantas coisas, que por isso que a gente tem que estar buscando Ele todo dia. Tem que ser um alimento diário. Porque se não for diário, você acaba se perdendo. Quando você vai ver, você nem se reconhece mais. Então, o reconhecer e o limpar. Limpar. Dá trabalho, como minha esposa figurou antes aqui, da casa, das roupas. Então, dá trabalho. Dá trabalho. Não é fácil. Mas é também transformador. É algo que, quando você consegue verdadeiramente abrir o teu coração e reconhecer que você precisa limpar, como eu falei no início, se você não reconhece, não tem como limpar. Mas quando eu reconheço que dentro de mim existem coisas, pesos, bagagens que não era para você estar mais carregando, eu não quero mais sentir mágoa dessa pessoa. Eu preciso deixar essa pessoa ir. Mas você precisa reconhecer que você não quer mais. E aí você conta para Deus, meu Deus, quando eu vejo essa pessoa, eu fico com raiva. Quando alguém fala sobre ela, eu fico com raiva. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Abrir o seu coração. Quando a gente fala assim, limpar, o que é limpar o coração? É você abrir a sua vida para Deus. Todas as coisas que você tem sentido, você dizer para Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais falar dessa pessoa. Eu não quero mais ter maus olhos com ela. Eu não quero... Você vai abrindo a sua vida para Deus. E a sinceridade que você vai falando é um peso que vai saindo. E você entende. Você, Senhor, leva agora, lava agora, limpa agora, porque a partir de hoje eu quero ser diferente. E Ele te capacita para isso. É Ele que te ajuda. Mas é você que decide tirar. É você que decide lançar fora. Não é, Deus não nos obriga a nada. Ele também não limpa no nosso coração. Se a gente... Sim, já ia falar isso aqui. É você que tira. É você que lança. É você que decide não sentir mais. Mágoa, ressentimento. Vai vir na sua mente, não, eu já perdoei. Não, eu já deixei, não. É passado. Eu olho pra frente. Você decide. É você que toma atitude. É você que faz. Deus, Ele só concretiza aquilo que você determinou. Aquilo que você deu um primeiro passo. Você dá o primeiro passo. E Ele
faz acontecer. Mas é você que decide. Aí, às vezes, a pessoa diz, meu Deus, limpa o meu coração, limpa. E a pessoa fica esperando, ele não limpou. Vai limpar. Puxa, peraí, eu Que vi aquela limpa. pessoa, ainda estou com ódio dela, então Deus não limpou. Não, a gente ora a Deus e Ele dá a direção. Cabe a pessoa ir fazer. É como a gente falou outro dia aqui de Naamã, que foi dada a direção do que ele tinha que fazer. Ele tinha que ir lá e fazer. Ele teve que dar 7 mergulhos. É. Ele foi a contragosto, ele foi irado, ele se achava autossuficiente, ele se achava, eu sou o bambambam, como assim o profeta não veio falar comigo, então ele já se achava muita coisa, mas como ele desceu ali, não foi como você falou, não foi a lepra do corpo, que ele somente ele se livrou a lepra da alma, do orgulho, da prepotência, do achismo, de muita coisa que ele tinha ali. Ele era uma pessoa extremamente difícil de lidar. E o mais interessante da palavra de Deus, dessa história também, é que aquela menina, aquela que foi lá levada cativa e ficou empregada na casa dele, tinha algo muito especial com Deus, porque ela não deixou que a maldade daquele homem tirasse dela aquilo que ela possuía com Deus. Sim, ela tinha esse coração limpo. Né? E aqui diz assim, ó, ele ensina que Deus se preocupa mais com o que está dentro de nós do que com as aparências exteriores. É intenção. Do que aquilo que a pessoa... Porque ela pode ter algo dentro e mostrar... Que a maioria das tipo pessoas assim, fazem. Atores, Sim. atrizes, que você vê ali, a pessoa assiste aquele filme, novela, seja lá o que for, e vê aquela representação, a pessoa, meu Deus, olha, tem aqueles que choram com aquela apresentação, com aquela... Por quê? Porque a pessoa consegue passar algo que muitas das vezes ela mesma não faz. É uma representação. E muitos, aí que entra a hipocrisia, e muitos fazem dessa forma. E Deus, ele conhece a intenção do coração. Deus sabe o que está dentro de cada pessoa. E é isso que ele quer ver. Como disse aqui, ele ensina que Deus se preocupa mais com o que está dentro de nós do que com as aparências exteriores. Ver a Deus neste contexto significa experimentar sua presença agora, em momentos de comunhão espiritual e na eternidade, quando estaremos face a face com Ele. Então, quando a pessoa está limpa, Deus consegue ver o interior, que é aquilo que está do lado de fora também. Muitas pessoas, ao olharem, vão dizer assim, olha, essa pessoa é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Vai reconhecer, porque vai estar vendo fora o que está dentro. Isso, externa, né? É algo tão maravilhoso que aquilo que está dentro da pessoa é externa na sua fisionomia, na sua forma de ser, na sua forma de agir com as pessoas. Você leva Jesus em toda a sua forma de viver, nas suas roupas, na sua forma de falar, na sua forma de agir, no seu cuidar do outro, no seu olhar de misericórdia. É algo transformador. Seu coração puro mostra, é externa, sai para fora. E não é que a pessoa está lutando, forçando para mostrar, ó, que eu sou. Não, é no jeito, na forma natural da pessoa. Sim. Não é isso? Com certeza. Por isso que está escrito, né? Conhecereis a árvore pelos frutos. A pureza do seu coração puro, sem mágoa, sem ressentimento, você é leve, a pessoa percebe, é transparente, é algo que todo mundo consegue ver. A pureza de coração nos chama a examinar nossas motivações e alinhar nossa vida aos propósitos de Deus. Você vê, fica alinhado. A vida da pessoa aos propósitos de Deus. Aquilo que Deus quer para mim, ele fala e você obedece. Ah, mas eu não consigo, não está alinhado. Por quê? Porque não está puro, não está, como diz aqui, nossas motivações. A pessoa é motivada pela vontade de Deus, pela palavra de Deus.
Verdade. É maravilhoso, né? Né? Muito. É alinhar nossas vidas aos propósitos de Deus. Não se trata apenas de evitarmos o pecado, mas de vivermos com um coração voltado para o amor de Deus. Ah, não, estou fazendo isso para não pecar. Ah, estou fazendo isso para não desagradar a Deus. Ah, estou fazendo isso... Não, ela não está preocupada em não desagradar, mas ela está tão alinhada aos pensamentos de Deus que a vontade dela é de agradar a Deus. E não se preocupe em não desagradar. Não, não vou fazer isso que vai desagradar. Não. A comunhão, a intenção é só de fazer a vontade de Deus. É o que para mim, né, depois de uma certa idade, foi libertador na minha vida entender isso, de eu querer Jesus porque eu o amo, porque ele é meu amor, porque ele é meu noivo, porque ele é meu Deus, meu Senhor. Eu quero servi-lo, não para não ir para o inferno. Que a maioria das pessoas quer ser cristão. Eu não quero ir para o inferno, mas não por amar Jesus. Quando você encontra Jesus, ele é o seu tesouro mais precioso, ele é o grande amor da sua vida, ele é tudo o que você mais quer. Então, servi-lo e agradá-lo é o que te motiva. Você não peca porque você sabe que ele não merece, é por amor a ele, não para não ir para o inferno, né? Não porque o pecado, quando você faz alguma coisa errada, você fica muito decepcionada consigo mesmo, porque você entristeceu o seu Senhor, porque você decepcionou o seu Senhor. É sobre ele, sabe? O inferno sabe, não é o que vem na sua mente quando você faz uma coisa errada. Essa não é a sua motivação. A sua motivação realmente é voltada um amor para com Deus. É isso. Servir a ele, agradar a ele e amar a ele. Está com a gente também a Lorena, tá? Lorena, vem com a gente. Lorena, minha florzinha, que saudade. Um beijo para você. Então, essa é a motivação da pessoa, em servir a Deus, única e exclusivamente. Não pelas consequências ruins eu vou servir. Não, eu servi porque eu amo o meu Senhor. É verdade, é porque muito lindo. eu amo servir a Deus. E é sobre isso, como diz minha esposa. Quando você encontra esse noivo, você não quer mais nada na sua vida. Só quer servir e agradar a ele. Como diz você também, é libertador. É libertador. Então, gente, eu convido você para essa oração que nós vamos fazer agora, para que você possa já falar para Deus aí: meu Senhor, olha, a partir de hoje eu serei desse jeito, eu não vou mais querer mostrar uma coisa que eu não sou, mas vai ser libertador, porque eu vou buscar o Senhor, porque eu quero servi-lo, eu quero agradar o Senhor. Ah, mas o que os outros vão pensar? Ah, isso aí já não importa, porque o que os outros pensam, o que os outros falam, não vai mudar a tua vida com Deus. Verdade. Mas a tua comunhão com Ele vai mudar muito. Tá certo? Então vamos falar com Deus? Convido vocês e vamos falar com o Pai. Deus amado e querido, graças te damos, te glorificamos, te exaltamos. Bendizemos o teu santo nome, porque tu és Deus, tu és Senhor. Tu podes todas as coisas, Pai. E conosco diversas pessoas que antes, meu Pai, de repente desmotivadas ou motivadas por querer não perder, não estar desagradando ao Senhor por causa das consequências. Mas não, meu Pai, essa pessoa ela entendeu que o servir vai muito mais além, vai muito mais além do que o desagradar ao Senhor. É perder a comunhão, é estar com o coração sujo, distante de ti. E ela agora reconhecendo, o primeiro passo, reconhecer que está sujo o coração, reconhecer que depende do Senhor, reconhecer, meu Pai, que precisa limpar, tirar de dentro de si tudo aquilo que não te agrada. E é o que ela faz agora, meu Pai. Ela confessa, ela diz ao Senhor: meu Deus, até hoje eu fui desse jeito. Até hoje eu fiz desse jeito. Até hoje eu pratiquei tal coisa.
Mas a partir de hoje, meu Deus, eu quero ter essa sintonia, eu quero ter essa comunhão, eu quero ter, meu Pai, esse motivo de te servir todos os dias da minha vida. Enquanto vida eu tiver, eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou obedecer a tua voz, eu vou me sacrificar. Não vai ser fácil, mas eu não estou olhando para a dificuldade que eu vou passar, eu estou olhando para aquilo que eu vou obter, o Senhor na minha vida. Então, meu Pai, que seja assim na vida desse homem, na vida dessa mulher, dessa pessoa que te deseja dia e noite, noite e dia, e que busca a tua face, meu Pai, e que a partir de hoje vai ser assim, ela vai nascer de ti, ela, meu Deus, vai ser vista pelo Senhor, meu Deus, lá no mais íntimo do ser, e o Senhor vai ver, meu Deus, dentro dela, esse desejo de te servir, de te agradar. Pai querido, amado, eu entrego a vida de todos nas tuas mãos. Te agradeço pela certeza, meu Pai, de que o Senhor tem preparado a vida dessa pessoa para ser, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que ela seja, que ele seja. Entrego tudo e todos e te agradeço no nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. Muito bem. E creia, meu amigo, minha amiga, que Deus, ele ouviu a tua oração. E se você colocar em prática tudo aquilo que você viu, que assistiu, que ouviu aqui, tenha certeza que Deus está contigo para te abençoar. Tá certo? Tá bom? Coloque em prática. Não vai ser fácil, mas é possível. Tá bom? Nosso programa fica por aqui. E, como sempre, a gente fala sobre a nossa loja, o Farol Digital, aqui na cidade de São Félix, pertinho de alguns, e alguns que não conhecem, venham nos conhecer. Silvia Pereira coloca amém, amém, graças a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. E o nosso ao vivo fica por aqui. E se você chegou depois, pega lá do início, para que você possa assistir o programa todo e ser abençoado. Amanhã, sexta-feira, é o dia do que, minha esposa? Do momento ele e ela. Momento ele e ela, não falte, não perca. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, um bom dia, boa tarde e boa noite. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, se assim nosso bom Deus nos permitir.